Eu cresci com uma visão muito negativa de Deus. Sempre pensei que Deus, se é que Deus existia, era um ser distante que estava sempre me observando, esperando para me pegar, fazendo algo errado para me punir. Também ouvi muitas vezes sobre o dia do acerto de contas, um dia de julgamento em que cada pessoa seria julgada por Deus e punida por todas as pequenas e grandes coisas que tivesse feito. Essa visão me deu medo de Deus, mas não o tipo de medo que respeita sua santidade, mas o tipo de medo que me afastou dele e, finalmente, um dia, me tornei ateia. Depois de ter meu próprio momento de Paulo Saulo, em que Deus se mostrou a mim, em que pude ver o quanto ele me amava, cuidava de mim e vinha cuidando de mim durante toda a minha vida, mesmo no momento em que eu o rejeitava. Decidi entender algumas das doutrinas que davam a Deus um nome ruim. A lição de hoje é uma delas, o julgamento. Começando. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. 2 Cor 5:10. O julgamento é real, e todos nós devemos comparecer diante dele. Mas o que aprenderemos na próxima passagem é que, para aqueles que aceitam Cristo e depositam sua fé nele, não há nada com que se preocupar. Daniel descreve a cena do julgamento como um evento espetacular. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Dan 7, 9 e 10. Qual é o propósito do julgamento? Daniel nos diz, em Daniel 7,18, que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre. O reino de Deus e seu plano original para a humanidade haviam sido sequestrados pelo inimigo. Lúcifer começou a espalhar fofocas e a colocar dúvidas na mente dos anjos primeiro e depois na dos humanos também. Em última análise, o que estava em questão era o caráter de Deus. Deus é justo? Seu reino é justo? Lúcifer estava certo? Durante o julgamento, cada decisão a favor ou contra Cristo será revisada e ratificada. No final do julgamento, ninguém terá dúvidas sobre o caráter de Deus, sua justiça e seu amor por nós. Ficará claro que Deus fez tudo para salvar todos, cada pessoa. Os que não forem salvos, será revelado que a escolha foi deles. Em Eclesiastes 12:14, diz a base pela qual seremos julgados. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa é uma questão difícil de entender. Para aqueles que estão estudando comigo, já repeti milhões de vezes que não somos salvos pelas obras. Somos salvos somente pela graça de Cristo. Mas esse versículo está nos dizendo que seremos julgados por nossas obras. Para esclarecer, obras é tudo o que fazemos, boas ou más ações, e assim por diante. Então, como podemos conciliar isso? Sim, não somos salvos pelas obras, mas podemos nos perder por causa de nossas obras. Vou dar um exemplo. Pense na história do jovem rico. Em uma conversa com Jesus, ele perguntou o que precisava para ser salvo, pois já guardava todos os mandamentos. Mas quando Jesus lhe disse que ele precisava vender tudo e segui-lo, o jovem foi embora triste. Fazer boas obras, guardar os mandamentos não o salvará se você não seguir Jesus. Você guarda os mandamentos, pratica boas ações porque é salvo. Você quer obedecer a Deus. No entanto, veja o oposto. Se você diz que segue Jesus, mas suas ações não correspondem às suas palavras. Por exemplo, eu amo Jesus, mas bato em minha esposa. Amo Jesus, mas traio meu marido. Eu maltrato as pessoas. Desculpe, mas suas obras, seus atos, estão dizendo a Deus que você realmente não segue Jesus. Mas não é apenas por nossas obras que seremos julgados, mas também por nossas intenções. Vamos imaginar que você é um político. Você vai a um bairro pobre e dá comida a todos, mas não se importa nem um pouco com os pobres. Tudo o que lhe interessa são os votos deles, o seu poder. Seremos julgados por nossas ações e intenções, porque Deus conhece o coração. Mas aqui vem a boa notícia, porque Jesus é o nosso Criador e, em última análise, aquele com quem estamos em débito. Quando pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus,
porque todos são criaturas de Deus. Ele é o único que pode perdoar nossos pecados. É como se você me emprestasse os $10.000. Outro parente seu não pode perdoar minha dívida com você. Somente você pode. Mesmo que as consequências do pecado sejam a morte, Jesus, em sua abundante graça, nos perdoa e decidiu pagar o preço do pecado em nosso lugar. Toda vez que você peca e pede perdão, você é perdoado. Mas no dia do julgamento, Jesus aparece em seu lugar. Ele é seu advogado junto ao Pai. E até mesmo o registro do seu pecado é apagado. Esse é o momento em que seu pecado é apagado. Ok, mas quando ocorrerá o julgamento? Será antes ou depois da volta de Jesus? Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Se quando Jesus voltar, ele virá com sua recompensa. Isso significa que o julgamento tem que acontecer antes disso. Mas a Bíblia pode nos dizer exatamente quando isso acontecerá? Sim, ela pode. Deus nos deixou essa informação no livro de Daniel. No capítulo 8 de Daniel, temos a descrição de Daniel em uma visão. Daniel teve uma visão que ele não conseguia entender. Parte da visão eram 2. Homens dizendo que até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Dan 8:14. Daniel ficou tão desesperado por não conseguir entender a visão que chegou a ficar doente. Não vamos nos aprofundar na tentativa de entender a visão, porque esse não é o assunto de hoje. Mas Daniel entendeu bem esse versículo, porque qualquer hebreu entendia o ritual do santuário e sabia que a purificação do santuário significava o dia da expiação, ou o dia do julgamento. Portanto, ele entendeu essa parte, que em 2.300 dias o julgamento começaria. Em profecia, e somente em profecia, não nos livros de história. Um dia significa um ano. Isso significa que em 2.300 anos o santuário seria purificado ou o julgamento começaria. O que ainda precisamos entender é quando os 2.300 anos começariam. Enquanto Daniel estava orando, por estar tão perturbado por não conseguir entender a visão dada no capítulo 8, Gabriel aparece e começa a explicar a visão. Gabriel acrescenta outra visão menor à visão dos 2.300 anos. Gabriel acrescenta uma profecia de 70 semanas que começa na mesma época em que começam os 2.300 anos. Essa profecia é muito importante. Vou pedir que pausem o vídeo agora mesmo e leiam Daniel 9:24-27 e depois voltem. Bem-vindos, fico feliz que tenham voltado. Agora vamos detalhar a profecia. Se na profecia um dia equivale a um ano, 70 semanas com 7 dias por semana, vezes 70, equivale a 490 dias, o que significa 490 anos. Estamos olhando para o ponto de início desses 490 anos, porque é o mesmo ponto de início dos 2.300 anos. Daniel 9:25 nos diz que a data inicial é quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. Esdras 7:11-26. Encontramos essa ordem dada por Artaxerxes no 7º ano de seu reinado, em 457 a.C. Agora temos o ponto de partida, mas esse versículo nos dá mais detalhes dessa linha do tempo. Eventos importantes. O versículo 25 nos dá a data em que o Messias seria ungido. É um pouco confuso porque diz 7 semanas mais 62 semanas. A tradução ainda é o mesmo conceito, um dia por um ano. E quando calculamos tudo isso, chegamos ao ano 27 DC. Agora temos que lembrar que toda vez que estamos calculando isso, temos que acrescentar um ano por causa do ano 0, de quando eles fizeram o novo calendário de AC para DC. Jesus tinha 30 anos de idade, mas por causa de um erro contábil no ano de seu nascimento, na verdade, era 27 d.C., quando ele foi batizado, exatamente como a profecia previa. Portanto, Jesus tinha 30 anos, mas o ano era 27. Lucas 3:1 nos diz que era o 15º ano do reinado de Tibério César, que a história situa em 27 d.C. O Messias veio na hora certa.
Daniel 9:26 prevê a morte de Cristo no meio da semana, o que significa 3 anos e meio após o início de seu ministério. E o versículo 27 nos diz que o sacrifício de animais terminaria, pois se tornaria obsoleto após a morte de Jesus. Para o fim da profecia dos 490 anos, ou 70 semanas, estava faltando apenas metade de uma semana, e aprendemos que, com a morte de Estevão, no ano 37 d.C., o tempo para o povo de Israel parar com seus pecados e transgressões havia chegado ao fim. Enquanto estava na terra, Jesus conhecia muito bem essa profecia sobre seu povo e sabia que ele tinha pouco tempo. Por esse motivo, ele disse aos discípulos que se concentrassem em pregar primeiro na casa de Israel. Jesus advertiu o povo de Israel em Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Ao matar Estevão, o povo judeu selou seu destino, pois seu coração estava tão endurecido que eles tomaram as coisas em suas próprias mãos. Eles mataram Estevão sem a autorização dos líderes romanos, o que deu início ao conflito que mais tarde levaria à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Estevão se tornou o primeiro mártir, tendo sido morto em 34 d.C., exatamente 490 anos após o início da profecia das 70 semanas. A essa altura, todos os cristãos de Jerusalém estavam com medo da perseguição e fugiram de Jerusalém, compartilhando o evangelho por onde passavam. Os judeus não eram mais a nação exclusiva de Deus. Qualquer pessoa que aceite Cristo é considerada semente de Abraão, de acordo com a promessa. Gal 3:29, Onrom 2:28-29. Agora podemos concluir o restante da profecia de 2.300 anos, a purificação do santuário ou o dia do julgamento. Se pegarmos 2.300 anos e somarmos a 457, acrescentando mais um ano para o zero, chegaremos a 1844 d.C. em nosso tempo. Mas o que isso significa? Não temos um santuário na terra para ser purificado. Em Hebreus 9:23 diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Algumas coisas que aprendemos com essa passagem. Primeiro, o santuário na terra era uma cópia do santuário, do que estava no céu. Segundo, o dia do julgamento não é em um santuário terrestre, mas no céu. E 3, para a purificação do santuário no céu, o sangue animal não é suficiente. Apenas o sangue de Jesus será suficiente. Portanto, a partir de 1844, o julgamento celestial começou. Cada pessoa, começando com a primeira pessoa que já existiu, será apresentada a Deus pelo nosso sumo sacerdote e advogado Jesus. Por essa razão, não precisamos ter medo, pois ele está do nosso lado e é o nosso representante no julgamento celestial. Quando isso vai acabar? Não sei. Mas o que eu sei é que não estamos vivendo em uma época como qualquer outra. De acordo com essa profecia, é a hora do julgamento, é hora de endireitar nossas vidas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Rev 14:7. Lembrem, estamos vivendo no tempo do julgamento. Jesus é nosso advogado e nosso amigo. Agora é hora de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador.